Analisar junto comigo qual o custo que você dá para o planeta, ou seja, quanto eu custo para o planeta Terra durante a minha vida. Venha comigo e descubra essa e outras coisas preocupantes, eu diria. Se você acha que não tem custos, não falo só do custo que a gente tem quando nasce uma criança e a gente tem toda aquela preparação. Não falo do custo que a gente tem quando a gente tem que manter uma casa, ou o custo pessoal com estudos e uma série de coisas. Você sabia que o planeta Terra, ele tem um custo por cada habitante que tem nele e que nós não levamos isso em consideração? Quando é que você pensou que você tem sim um custo para o planeta? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fique conosco até o final e descubra qual é o custo ou quanto você custa para o planeta Terra. Esse custo que a gente tem como indivíduo para o planeta é medido conforme a nossa linha de consumo, mas é avaliado por hectare global, ou seja, o cálculo é feito em cima do hectare produtivo do nosso planeta, conforme a marca que nós deixamos no meio ambiente durante a nossa trajetória aqui. O nome desse custo é pegada ecológica. Avaliando o seu padrão de consumo, se você é uma pessoa que gasta mais ou menos, se mora na roça, na cidade, a gente analisa os recursos naturais que você vai utilizar durante o ano todo em cima de hectares produtivos da terra, mas não só hectares em termos de terra, mas de água também, em cima dos recursos naturais biológicos renováveis, como grãos, carne, peixes, vegetais que a gente utiliza no decorrer da nossa existência. Agora eu quero analisar junto com vocês o que é utilizado de insumo, o que é extraído de material orgânico do planeta, do solo, para que a gente possa confeccionar aquela mochila que você usa para ir para a escola, ou seu filho usa para a escola, ou até mesmo aquela bolsa, a última que você comprou, a mais linda da loja, ou aquela mala de viagem, né? Então vamos fazer esse cálculo em cima disso. O que se sabe é que quando eu vou comprar uma bolsa, eu compro ela pela beleza, pela cor. Eu não levo em consideração o rastro de destruição que eu estou deixando atrás cada vez que eu compro algo, né? Também não levo muito em conta se eu tenho ou não condições. A gente, como ser humano, está sempre pagando boleto, é dívida, né? Com exceção de 1% da população que detém a grande parte do dinheiro, né? Economicamente estar bem, o restante das pessoas, elas vivem impulsionadas por um consumo desenfreado, sem levar em consideração nem o quanto ela está gastando e se endividando, e muito menos levando em consideração o que o planeta, né? O que o nosso planeta está tendo que dispor para que ela tenha o objeto de desejo. Vamos começar pelo tecido. Para que eu obtenha o tecido para fazer uma mochila, uma mala ou aquela bolsa linda, eu preciso primeiramente desmatar uma grande área. E logo em seguida eu tenho que fazer o plantio. Então eu gastei aí combustível, né? Algumas outras coisas, mais a semente do algodão, possivelmente. Logo em seguida, eu vou precisar de muita água, que é um recurso natural, a água doce e finito, né? Para que eu possa obter a melhor produção já na lavoura. Isso sem falar que depois, quando vai para a indústria, eu vou precisar de inúmeras máquinas, energia e água para fazer todo o processo, que vale a pena ser estudado. Logo em seguida, eu vou precisar daquele fecho, o zíper que a gente fala, né?
ele é em poliéster. O poliéster, ele é derivado do petróleo. Nós bem sabemos como é extraído o petróleo dos oceanos ou do solo. A gente sabe que existe o risco de vazamento, existe riscos de contaminação, só o processo, né? Tem muita gente que pensa assim, ah não, mas o petróleo é só combustível. Não, pessoal, o petróleo ele é um composto para inúmeras coisas que nós utilizamos no dia a dia, inclusive para esse fecho básico das nossas bolsas, malas de viagens e mochilas. Nós temos também o cursor comum e o cursor duplo, ou seja, aquele metalzinho que vai para a gente conduzir a abertura e o fechamento do zíper, né? Esse cursor normalmente ele é de metal, porque ele precisa ser resistente e ter uma durabilidade interessante, ok? Mas e aí, da onde sai o metal? O metal vem das rochas, vem do minério, que é encontrado aonde? No solo. Olha que legal, pessoal. Então nós temos aí a grande extração de minério do solo para que a gente possa produzir o ferro, né? E às vezes o ferro, o metal, vai muito mais do que um único minério para ser produzido na composição. Então imagina quanto vai de minério e qual o tamanho, né, da degradação do solo para que a gente possa extrair o minério para fazer o ferro. E isso a gente utiliza há centenas de anos, né? O cadarço, aquele cadarcinho que a gente amarra normalmente para dar uma reforçada no fechamento da mochila ou da bolsa, na mala de viagem nem sempre tem, algumas bolsas têm, né? Mas a mochila normalmente tem aquele cadarço. Ele também é derivado do petróleo, feito de polipropileno. Velcro, que é aquele que a gente abre e fecha também nas mochilas, né? É feito de poliamida. E pasmem, qual é a base do velcro? Também é o petróleo ou o gás natural. Os passadores para as alças normalmente são feitas de um plástico duro, eventualmente de metal, mas tem que ser de muita boa qualidade essa mochila para ser de metal. Esse plástico duro, ele também tem a sua origem no petróleo, conhecido como poliacetal. Então fica aí mais uma das coisas, mais um dos componentes da nossa mochila que deriva diretamente da extração do petróleo. As linhas para a costura dessas mochilas, elas podem ser de material sintético, de fibra sintética ou artificial. Também, quando é artificial, tem base o petróleo. Agora vamos parar para analisar se na produção de uma mochila eu deixo esse rastro de destruição. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas mochilas você usou na sua idade escolar? Quantas bolsas você compra por ano? Quantas malas de viagem você costuma comprar? Então vamos analisar junto quantos hectares de destruição fica nessa simples mochila. Multiplica isso pela sua vida inteira. E multiplica isso agora por cada aluno da escola do seu filho ou da sua escola. Multiplica isso mundialmente. E aí fica a pergunta. A gente está falando de uma mochila. Qual é o rastro? Qual é o rastro de destruição que eu, como ser humano, estou custando para o planeta Terra? Não seria algo para a gente avaliar? Se eu não tenho dó do meu corpo que trabalha exaustivamente e eu não penso na economia que poderia ser feita cuidando daquilo que eu adquiro através do meu trabalho, quando que a gente para e pensa no planeta? Será que ele vai conseguir se regenerar na mesma proporção que eu estou extraindo os recursos naturais? E será que não é o caso de eu começar a pensar que eu dou sim um custo para o planeta Terra, para eu poder estar aqui? Eu vou deixar essas perguntas para você, me responde nos comentários do vídeo. Mas eu acho que está chegando num ponto em que a gente não pode mais virar as costas
para o aquecimento global e para aquilo que nós estamos vivendo cada vez mais. A mudança do clima, a gente que mora na roça hoje, a gente percebe que não é mais da forma como era. Existem algumas teorias, né? Eu gosto muito de teorias. Existem algumas teorias que falam assim, a Terra se recompõe naturalmente. Algumas teorias dizem que nós estamos matando o planeta Terra e que, em função disso, nós estamos acelerando todo o processo de destruição. Existe uma teoria que fala que o ser humano, assim como a gente fez com as baleias, a gente praticamente dizimou as baleias algumas décadas atrás, a gente conseguiu reverter esse processo, né? Criou situações que a gente reverteu esse processo de destruição. Mas você está a fim de pagar para ver isso tudo? Se você esteve conosco até agora, é porque de alguma forma esse vídeo foi relevante para você. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, para que a gente consiga estar passando momentos agradáveis cada vez mais. Um abraço.